no centro da cidade, a gente vai ter aqui, e logo ali embaixo a gente está tendo algumas reformas. Tô vendo. Então como como eu e o PA vamos estar aqui no Gogó, competindo com isso aqui, por favor, colaborem conosco, ok? Ok. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma aulazinha de história do Ceará, tá? Eu e o PAzinho, o querido Greg, nosso querido Greg. E aí a gente vai estar... Relógio até errado. A gente vai começar aqui com o principal ponto central aqui de Fortaleza, que é a Praça do Ferreira, tá? Filma aqui, A nossa aula de hoje vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. Eu vou priorizar os contextos históricos mesmo. E aí dentro dessa brincadeira, ó, a gente vai ter 3 conversas bem sérias comigo, vocês. Aqui, no passeio público e no forte. Eu já estou logo chamando a atenção de vocês para esses 3 momentos, porque nesses 3 momentos, claro, nesses 3 momentos, a gente vai estar falando de pedaços diferentes da história do Ceará. Começando aqui na Praça do Ferreira, a gente vai começar a conversar já sobre um negócio importante sobre a cidade de Fortaleza. A história do Ceará, diferente de todas as outras províncias, tá? Ela começa principalmente a partir dos séculos 17 e 18. Diferente, por exemplo, se a gente for pensar no caso de Pernambuco, de São Vicente, que já a partir do século XVI a gente já tem alguma coisa funcionando, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui a divisão da capital das capitanias hereditárias, quem viria como donatário para Fortaleza era um cara chamado Antônio Cardoso de Barros. O cara nunca nem pisou aqui, tá? As primeiras medidas de colonização do estado do Ceará, efetivas mesmo, pelo menos no sentido litorâneo, já que a gente está falando de Fortaleza, só vão começar já no século XVII, tá? Isso a gente vai deixar para falar no fórum. O que diz respeito à cidade de Fortaleza mesmo, ela só começa a partir do século XIX. Abraão, o que é que vai permitir que isso aconteça? Pessoal, ó, olha que coisa linda, ó. Tava demorando, né? Olha que coisa linda isso aqui. Fortaleza mesmo, a cidade de Fortaleza, ela só começa o seu primeiro surto de desenvolvimento mesmo, já no século XIX, principalmente a partir dos anos de 1810, 1820, 30 e 40. Abraão, por que é que isso vai acontecer? Porque ela já falar para vocês que a Praça do Ferreira, a Praça dos Leões e o próprio passeio público, eles só começam a virar praça a partir das reformas que começam no século XIX. Tá? Abraão, quais são os principais motivos históricos para isso estar acontecendo só no século XIX? Amados, olha que lindo. A colonização de Fortaleza, eu estou falando aqui de Fortaleza. A colonização de Fortaleza, essa colonização litorânea que a gente vê nas outras capitanias, ela não vai funcionar, ela não vai ser efetiva. Então o que é que acontece? No estado do Ceará, a colonização não vem a partir do litoral, vem a partir do interior do estado. Quando a gente começa, principalmente a partir do século XVII, as levas de pecuária extensiva, que vem seguindo o curso do São Francisco, vindo principalmente da Bahia, a colonizar o sertão cearense. E aí dentro dessa brincadeira é que a gente vai ter as famosas oficinas de charqueada, tá? Já a partir dos séculos 17. E aí, Abraão, você olha para mim e diz assim, Abraão, então quer dizer que a história do Ceará começa a partir do sertão? Cidades como Crato, Juazeiro, Barbalha, Sobral e Aracati, né, que é litorânea no caso, essas que são as verdadeiras cidades importantes do Ceará. Quando a gente chega no século XIX, e aí a gente já começa a falar de Fortaleza, quando a gente chega no século XIX, por volta de 1830, a gente vai ter como governador de província aqui do estado do Ceará, um cara chamado José Martiniano de Alencar. O José Martiniano de Alencar, já em 30, tá, 1830, ele começa a pensar Fortaleza. Tá na hora da gente começar a melhorar Fortaleza. E aí ele faz o sítiozinho dele, o pessoal que mora na Messejana, cadê? Eita. A gente vai ter o sítio do José de Alencar, né, o sítio do Alagadiço Novo lá em Messejana. E aí ele começa a melhorar a situação de Fortaleza exatamente para começar a trazer uma certa elite do interior para cá. E aqui, nas proximidades da Praça do Ferreira, a gente vai ter a construção das grandes mansões da família Pacheco, da família Machado,
A gente vai ter, por exemplo, um pouco mais afastado a própria Gentilândia, da família Gentil, né? Ao pessoal, o que vocês conhecem como reitoria da UFC, aquela reitoria linda perto do Benfica, era a casa da família Gentil. E aí o que é que acontece? Com o deslocamento, né? Com a vinda dessa elite, que é do interior, para Fortaleza no século XIX, e o Martiniano de Alencar é um exemplo disso, porque ele é natural de que cidade do interior? O Crato, tá? Essa família Alencar, que é originária do Crato, esse pessoal começa a vir para cá, a partir do século XIX. E aí o que é que acontece? Bem, está na hora da gente começar a fazer Fortaleza crescer. E aí a gente vai ter Praça do Ferreira, Praça dos Leões, passeio público, essas transformações da própria questão da convivência, da criação de um espaço de convivência, pelo amor de Deus. Convivência de todo mundo ou convivência da elite? Da elite. Aqui era coisa de elite, amados. Viu? Quando a gente for falar, daqui a pouco, o PA for falar do Café Java, do pessoal da padaria espiritual, a gente olha para a padaria espiritual, não sei o que, não sei o que, mas era elite, era Antônio Salles, era Rodolfo Teófilo, era Quitino Cunha, isso tudo, amado, era gente da elite. E aí o que é que acontece? A partir do século XIX é que a cidade de Fortaleza começa a crescer e começa a se desenvolver. Ai, Abraão, beleza, eu entendi. Então quer dizer que no século XIX a gente tem a vinda desse pessoal do interior para a cidade de Fortaleza, e aí a gente tem a dinamização da cidade, é isso? É isso. Mais alguma coisa? Com certeza. O pessoal que foi para a viagem de Guaramiranga, viu o George falando do negócio chamado Estrada de Ferro de Baturité. A Estrada de Ferro de Baturité, ela vai ter uma importância fortíssima para o desenvolvimento da cidade de Fortaleza. Abraão, por quê? Quando a gente chega nos anos de 1840, 50 e 60, a gente vai ter um negócio lá nos Estados Unidos chamado Guerra de Secessão. Vocês já viram isso com o professor bailarino espanhol, já? Já? O bailarino espanhol, falava para vocês um negócio chamado Guerra de Secessão. Abraão, o que é que foi a Guerra de Secessão? Os Estados Unidos, uma guerra civil dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se dividem em duas grandes regiões, Norte e Sul. E esses caras conflituam entre si. Dentro dessa brincadeira, o que é que acontece? Os Estados Unidos, que era o maior produtor de algodão para a Inglaterra, deixa de fornecer algodão. E aí vem a pergunta mais importante, olha que coisa linda. Qual é o estado do Brasil que vai suprir, ficar em primeiro lugar, no suprimento da necessidade de algodão da Inglaterra? Ceará. Não, Maranhão. Maranhão, meu filho. Maranhão. Em segundo lugar? O Ceará? Ceará. Onde é que era feito o algodão aqui no Ceará? Baturité. Para que era feita a estrada de ferro de Baturité? Para deslocar o algodão para o litoral. Ai, Abraão, para o litoral Aracati, né? Que era o principal porto. Era o principal porto. Mas Aracati é um porto de pequeno porte. E aí nós vamos ter, no final do século XIX, a construção de um novo porto. Um porto maior, que poderia receber os navios ingleses para buscar esse algodão. Amados, onde é que fica esse porto? Não sei. Mucuripe. Mucuripe. Porto Mucuripe. Aí agora sim, nós temos o algodão. Fortaleza se transforma num dos principais polos da exportação da principal economia cearense, que por enquanto era o algodão. E aí Fortaleza fica cada vez mais o que, amados? Elitizada. E aí você vai ter sucessivas reformas aqui na Praça do Ferreira, que o PA vai falar. A gente vai ter as reformas da Praça dos Leões. A gente vai ter as reformas do passeio público e a transformação do centro da cidade no bairro mais elitizado de Fortaleza. Abraão, isso vai demorar muito tempo, vai passar um bom tempo nessa brincadeira. Até a gente chegar, ó, presta atenção, até a gente chegar, ó, presta atenção, até a gente chegar nas secas de 70 e 80. A partir das secas de 70 e 80 e no início do século 20, o centro da cidade ele começa a perder a sua elite. E aí a gente vai ter o deslocamento dessa elite. Olha pra mim, ó. Olha aqui o deslocamento da elite, ó. Então no centro da cidade, certo? No centro da cidade não pode mais ficar. A gente tem que ir para outro lugar. Vamos para onde? Aldeota. Eita! Agora no século XX a aldeota já está começando a ficar super popularizada. A gente tem que sair da aldeota. Vamos para onde? Para Picu. Vixe!
do Papicu começaram a formar as favelas. A galera tá chegando lá. O que é que a gente vai fazer? Vamos sair do Papicu e vamos pra Água Fria. Já estão chegando na Água Fria. Pra onde é que a galera vai agora? Pergunta, onde é que está sendo construído o Alphaville? Não Pois é. sabe. E aí a elite vai se afastando. Vai se afastando. Sim. E vai se afastando, tá? Pessoal, por favor, eu quero chamar a atenção de vocês. Duas coisas agora para encerrar minha fala. Percebam que tudo que a gente vai falar aqui de Fortaleza, pelo amor de Deus, é século XIX, 1800 e bolinhas, com exceção do Forte. No Forte a gente vai falar de colonização, a gente vai falar de litoral, a gente vai falar de Martins Soares Moreno, vai falar tudo bonitinho, ok? Mas Praça do Ferreira, Praça dos Leões, passeio público, cadeia pública, tudo isso é século XIX. Segunda coisa que eu quero que vocês prestem atenção, vou logo chamar a atenção. A gente vai daqui a pouco para o passeio, para a Praça dos Leões. Quando a gente estiver saindo da Praça dos Leões, a gente vai passar por uma rua que corta a entrada da catedral. Eu quero que vocês olhem para essa rua, olhem para a catedral e virem as costas. Vocês vão olhar para o outro lado, a gente vai ter o cemitério São João Batista. Abraão, essa rua é importante? É. Por quê? A gente vai falar mais na frente, ok? Vai, PA.